a cúpula do partido de pegar R$1,5 bilhão. Vamos ver os 8 denunciados? Olha só, o ex-presidente Lula aparece na denúncia como chefe e grande idealizador do esquema. E em seguida, a ex-presidente Dilma Rousseff vem como a grande negociadora na compra de apoio junto com os ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega, Edinho Silva e Paulo Bernardo. A senadora Gleisi Hoffmann, atual presidente do partido, e o ex-tesoureiro João Vacari Neto completam a cúpula petista de denunciados. Rodrigo Janot mostra como os acusados montaram uma rede de arrecadação de propina no governo, principalmente via Petrobras. O ex-presidente Lula foi apontado como líder do esquema e, por isso, se condenado, pegaria uma pena maior, não é, Juliana? Chico, a Ana Luísa mostrou aí todos os nomes dessa nova denúncia, né? E para o Procurador-Geral da República, Lula foi o grande idealizador dessa organização criminosa. O Ministério Público somou pagamentos de vantagens indevidas a Lula de R$230 milhões por suposto favorecimento às empreiteiras Odebrecht e OAS. A denúncia analisou o esquema desde 2002. A cúpula do PT cometeu, pelo menos durante 14 anos, crimes contra a administração pública, segundo o Procurador-Geral da República. Na denúncia, ele fala que o esquema envolveu órgãos como Petrobras, BNDES e Ministério do Planejamento, e que o esquema permitiu que os 8 petistas recebessem de propina quase R$1,5 bilhão. O procurador diz que só na Petrobras o prejuízo gerado foi de pelo menos R$29 bilhões. O documento fala que Lula foi um dos responsáveis pela constituição da organização e pelo desenho do sistema de arrecadação de propina, seja porque na qualidade de presidente da República por 8 anos, atuou diretamente na negociação espúria em torno da nomeação de cargos públicos com a intenção de obter de forma indevida o apoio político necessário junto ao PP, Partido Progressista, e ao PMDB, para que seus interesses e do seu grupo político fossem acolhidos no Congresso Nacional. O procurador diz ainda, no lugar de negociações políticas, temos negociatas ilícitas, nas quais a moeda de troca não era simplesmente divisão de poder para governar, mas sim a compra de apoio político com a utilização de dinheiro público. Rodrigo Janot define o ex-presidente Lula desse jeito, o grande idealizador da organização criminosa. E detalha os papéis de cada um dos denunciados. Relata que Lula, Dilma e o ex-ministro Antônio Palocci negociaram com o PMDB da Câmara apoio em troca de cargos públicos relevantes que poderiam ser instrumentalizados, como de fato foram, para a arrecadação de propina. Diz que o ex-tesoureiro João Vacari era o responsável pela cobrança de propina no varejo junto às diversas empresas que se relacionavam com o governo federal durante os governos Lula e Dilma. E que os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega eram os interlocutores diretos de Lula e Dilma nas negociações que envolviam a cobrança de propina em valores mais relevantes. A senadora e hoje presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Paulo Bernardo, segundo a denúncia, não apenas davam suporte ao esquema ilícito montado, como também operaram diretamente a cobrança de propina no Ministério do Planejamento. Diz ainda que Gleisi foi uma das mais beneficiadas nos esquemas ilícitos mantidos pela organização criminosa